Depois de idas e vindas, começam a desembarcar no Brasil os médicos estrangeiros trazidos pelo programa Mais Médicos. Em meio a manifestações de apoio e de protesto, 682 profissionais começaram a ser treinados para trabalhar nas cidades que não têm médico. Enquanto isso, a Justiça se prepara para analisar a não validação do diploma dos médicos estrangeiros e as condições de trabalho dos cubanos. No Congresso, a discussão abrange também alterações no currículo de formação dos estudantes de medicina. Esse é o tema do Brasil em Debate de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara. Nossos convidados são os deputados Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, e Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Deputado Ronaldo Caiado, os médicos brasileiros têm feito muitas reclamações sobre esse programa. Mas os médicos brasileiros também não aderiram ao programa. Foram menos de 500 adesões ao programa Mais Médico. Ou seja, os médicos brasileiros não aceitaram trabalhar nesse programa. Qual o problema de trazer médicos estrangeiros? Em primeiro lugar, não tem nenhum problema. Porque a legislação é clara. Qualquer estrangeiro que queira amanhã poder praticar atividade médico no Brasil, ele está cumprindo a lei, ele vai, como em todo país do mundo, fazer a prova para mostrar que aquele conhecimento, aquele currículo que ele fez no seu país é compatível com o Brasil e que ele tem conhecimentos mínimos para poder atuar como médico. A revalidação é exatamente a garantia e a certificação que os bons médicos estarão atendendo a população brasileira. Tanto é, quando você disse que já tem aí alguns médicos que já aderiram e que não foram formados no Brasil e que foram formados provavelmente aqui nos países da América do Sul, esses médicos eles já foram reprovados em 1 ou 2 exames do Revalida. Então, médicos quando você diz a saúde, você não pode, em nome da saúde, dizer que uma pessoa que não tem a qualificação possa atender a população. Porque quando você faz uma pesquisa e pergunta ao cidadão simples, humilde, você quer ser atendido por um médico? Lógico. Agora, você quer ser atendido por um médico que tem conhecimento, que saiba elaborar um diagnóstico, que saiba falar a sua língua e que, ao mesmo tempo, tenha condições de tratá-lo corretamente? Sim. Agora, você quer ser atendido por um médico que não tem essas qualificações? É isso que está em jogo neste momento. E só, não me alongando, mas podendo ser bem sucinto. A medida provisória 621, ela não trata dos médicos cubanos. São coisas distintas. A 621, ela quebra a necessidade de ter o Revalida. Qualquer médico pode vir para o Brasil amanhã exercer medicina, que é gravíssimo. Até porque os médicos que têm competência estão nos seus países ou passam no concurso. Você não chega nos Estados Unidos e exerce a medicina. Eu sou médico, chego lá e começo a atender paciente, mesmo falando inglês. Então, o que nós estamos fazendo é um conceito de que a 621 cancela o Revalida e amplia o número de anos agredindo a autonomia universitária. Isso é uma decisão das universidades para poder montar a grade curricular de quantas horas você precisa para ser médico no Brasil. E não só a parte teórica, mas a parte prática. Agora, veja bem, os médicos que vêm de Portugal, da Argentina, da Espanha, eles são tratados pela medida provisória 621. Eles têm direito a trazer o diploma, eles têm visto no passaporte, eles podem trazer seus familiares, eles podem escolher as cidades, eles têm conta bancária, eles têm garantia previdenciária e trabalhista. Deputado Ronaldo Caiado, vou pedir para o senhor segurar esse assunto um minuto, porque a gente vai entrar nessa questão com mais tempo. Eu queria perguntar para o deputado Zeca Dirceu a questão, por enquanto, do Revalida. A intenção do governo é acabar com o Revalida? O senhor acha que é razoável que não se expõe a população brasileira a médicos mal preparados, mesmo no caso dos médicos brasileiros que estudaram em outros países, sem uma certificação que garanta que ele aprendeu o suficiente para tratar da população? De maneira alguma. Eu não vejo nenhuma intenção do governo brasileiro, da própria medida provisória 621, de acabar com o Revalida. Para mim está muito claro que o que se busca é levar até a população, até o interior do país, as pequenas cidades, as regiões mais pobres
das grandes metrópoles, o atendimento médico que a população não tem conseguido encontrar. É indiscutível que o Brasil tem pouco médico para uma demanda muito grande da população. Eu fui prefeito 2 vezes, numa cidade de 20 mil habitantes no interior do Paraná, e me deparei com essa realidade constantemente. Muitas vezes, o município se organizando financeiramente para prover ao médico rendimentos de 15, 20 mil reais, e o médico não se dispondo a trabalhar numa pequena cidade. Cidades de 5, 10, 2 mil habitantes têm uma dificuldade muito maior. Não é por acaso que os números provam que nós temos hoje 700 municípios que não tem sequer um médico residindo e atuando para atender a população. Mas então é essa a realidade que essa atuação vai ser de boa qualidade? São médicos, muitos deles brasileiros, que aderiram ao programa, um outro contingente grande de médicos estrangeiros, que são formados nas melhores universidades do mundo, que têm décadas de experiência e que vão ter um acompanhamento aqui de universidades brasileiras, vão ter um acompanhamento do próprio Ministério da Saúde. Essa é a garantia. Esses médicos são pessoas experientes. O caso de Cuba, em específico, que está se tratando de uma maneira mais ampla aqui, Cuba tem 30 mil médicos já há muitas décadas, trabalhando em mais de 50, 60 países, e não há incidentes que possam ser relevantes, que estejam sendo apontados aqui, para que haja uma preocupação exagerada. Pelo contrário, Cuba é um exemplo de experiência na área da saúde, tem índices melhores que muitos países de primeiro mundo, conseguiu reduzir uma série de fatores que colocavam a população cubana em risco ao longo de décadas. O que a gente vê, de fato, é uma reação de entidades, uma reação corporativa e muitas vezes até confusa, porque o programa de maneira alguma vai tirar mercado de trabalho dos médicos brasileiros. Está sendo respeitado, a medida provisória é muito clara em relação a isso. Esse médico estrangeiro que vai vir, ele vai poder atuar única e exclusivamente naquela unidade básica de saúde, naquela equipe do programa Saúde da Família. Ele não vai poder montar uma clínica particular, ele não vai poder mudar de cidade e competir no mercado de trabalho com um médico que está concentrado, por exemplo, nos grandes centros, nas cidades maiores. Então, é até difícil de compreender o porquê dessa reação das entidades que representam os médicos. Eu tenho rodado o Paraná, tenho visitado muitas pequenas cidades, e estou me surpreendendo com médicos sensatos, coerentes, que apoiam o programa, que compreenderam essa distinção que foi feita, que não interfere no mercado de trabalho. Então, é muito difícil de compreender a reação das entidades médicas e acredito que o governo federal tomou uma medida corajosa, acertada, correta e que vai repercutir positivamente. Agora, deputado Ronaldo Caiado, aqui dentro do Congresso, qual é a ideia? Porque existe, sem dúvida, essa falta de médicos no país. Com relação à MP 621, qual a ideia da oposição em relação a essa MP? Bom, como eu estava elaborando o raciocínio, que o senhor avançou eu gostaria de expor ao colega uma coisa rápida. Ele está confundindo a medida provisória 621 com contrabando de cubanos. São coisas distintas. A 621 não trata de cubano. O cubano vem por intermédio de uma entidade chamada OPAS, que eu apelidei de navio negreiro, do século XXI, que se propõe a trazer as pessoas para cá. Veja bem, isso é que é importante que o telespectador saiba. O brasileiro concorda que nós vamos trazer um cidadão que não tem direito a trazer a família, que não pode pedir asilo político no Brasil, que não tem conta bancária, que não tem garantia nem trabalhista e nem previdenciária e que lhe é imposto o local onde ele vai trabalhar. Essa é a discussão. Quer dizer que, em nome de dizer que vai levar o cidadão para atender a saúde, você tem o direito de cercear o direito do cidadão. Os 35 mil médicos que foram para a Venezuela, 2 mil já fugiram para os Estados Unidos. Os últimos médicos entraram na Corte Internacional alegando trabalho análogo ao trabalho escravo, trabalho forçado. A PDVSA, que é a Petrobras venezuelana, já está condenada em 50 milhões de dólares por trabalho escravo. O que nós estamos discutindo é isso. Se essas pessoas estão preparadas e querem trabalhar, é uma coisa correta. Agora, Cuba usa o trabalho humano como escambo. Ele manda para a Venezuela e recebe 100 mil tambores de barris de petróleo por dia. O Brasil vai fazer o quê? Vai receber os médicos e repassar o dinheiro para uma OPAS
que vai repassar ao governo cubano. E o cubano fica aqui fazendo um trabalho forçado? Então, eu acho que nós precisamos deixar claro, essa indignação que está no seu rosto, é que as pessoas não têm conhecimento, e nem você tinha. Então, isso é que as pessoas não podem travestir o atendimento das pessoas, porque, na verdade, o governo, que ele diz, nunca deu prioridade para a saúde. É o menor orçamento na saúde que nós temos nos últimos 10 anos. Hoje nós somos a menor percentual per capita na América Latina. Países como Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, gastam o dobro que nós gastamos com assistência à população brasileira. O que se resolve o problema é carreira de Estado. O médico vai para o interior, sim. Dê a ele a garantia, ele foi prefeito da cidade. Mas se o médico que ele deixou lá não é da mesma linhagem política de quem o sucedeu, o outro prefeito vai demiti-lo. Tá certo? Então, o que acontece hoje no Brasil é falta de carreira. Por que o judiciário tem carreira? Aí o médico vai, não tem consultório particular, tem que trabalhar o tempo todo, tá? Só em atendimento público, mas tem a garantia da aposentadoria e salário digno, chama carreira de Estado. Por que não se tem um aumento do financiamento da saúde no Brasil? Eu discordo de algumas questões e queria até argumentar, porque a gente faça um debate aqui qualificado. Eu vou pedir para o deputado Zeca Dirceu esperar um pouquinho. Acho melhor a gente fazer o intervalo, porque o deputado Zeca vai ter que responder pelo menos 3 perguntas que o deputado Ronaldo Caiado colocou. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Brasil em Debate está de volta pela Rádio e TV Câmara, hoje discutindo o programa Mais Médicos com os deputados Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás. Deputado Zeca Dirceu, eu queria acrescentar as questões colocadas pelo deputado Ronaldo Caiado. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Provida aqui do DF, diversas entidades médicas reclamam dessa situação que não é nem de terceirização dos médicos cubanos. Eles vêm sem nenhum direito trabalhista reconhecido, eles vêm sequer se sabe que salário eles vão receber. O governo do PT concorda com essa situação de absoluta instabilidade de trabalho desses profissionais? Primeiro, eu tenho clareza que o debate que interessa ao brasileiro e à brasileira não é esse debate ideológico em relação a Cuba. O debate que interessa é o debate da saúde pública e de fato, ter um número maior de médicos atuando no país e atuando no interior, nas pequenas cidades, nas regiões mais pobres. É isso que está colocado na medida provisória 621, né? E não é verdade que ela exclui a questão dos cubanos, né? Alguns cubanos, sim, se habilitaram através da medida provisória 621 e vão atuar no país através do programa Mais Médico, como aconteceu com argentinos, que foi o maior número, aconteceu com espanhóis e com médicos de outras nacionalidades. Então, assim, eu não vou me dispor a fazer esse debate, até porque ele está sendo feito, infelizmente, os grandes órgãos de imprensa adotaram ele de uma forma totalmente irresponsável, né? De uma forma racista, de uma forma preconceituosa. O Brasil não pode conviver com isso e eu não vou me dar aqui, sabe, ao direito desse tipo de debate. Os médicos cubanos estão vindo para o Brasil felizes, satisfeitos com as condições que vão trabalhar. Eles não têm salário, e o Brasil, obviamente, eles não têm nenhum direito trabalhista garantido. Eles têm, sim, salários, eles têm, sim, os seus direitos assegurados, né, que são os direitos que a própria legislação brasileira asseguram a eles. Agora, o que quer se fazer é um debate ideológico, eu não vou me prestar a fazer. Eu quero discutir, por exemplo, por que as entidades médicas que hoje se contrapõem ao programa não apresentam alternativas, então, né, que sejam reais e factíveis. Essa alternativa de você criar uma carreira pública, nacional, de Estado, para apenas o médico exercê-la e as outras profissões, e a enfermeira, e o dentista, e outras carreiras que talvez se sintam no mesmo direito. Como é que faz? Só o médico tem esse direito no país? Essa é uma proposta inviável, né? Tratar o Revalida como algo adequado, né? Um processo de validação de diplomas que talvez se fosse estendido a médicos brasileiros, pouquíssimos médicos brasileiros passariam, né? Não é a gente tratar isso com seriedade, né? O importante é o médico estar lá atendendo a população. E a população pode ficar tranquila. São médicos formados nas melhores universidades do mundo, são médicos com décadas de experiência e que terão todos os seus direitos trabalhistas,
terão a sua remuneração assegurada pela lei que está em vigor. A própria medida provisória ela já está em vigor, ela dá essas garantias. A gente não pode acreditar em tudo que é falado, em tudo que é distorcido, e num debate ideológico que tenta se apresentar. Então, eu continuo com a confiança muito grande no programa, lamento, né, as atitudes racistas que estão sendo feitas em relação, principalmente aos médicos cubanos, né, e acho que é inadequado as entidades médicas, né, se confrontarem ao programa, mas não apresentarem nenhuma alternativa, né, e terem ficado caladas durante décadas, mesmo sabendo que o Brasil tem 700 cidades que não tem sequer um médico, que a população muitas vezes não consegue um atendimento básico, tem que esperar dias, tem que esperar semanas, porque tem poucos médicos para atender a população. O governo tem que enfrentar. O governo encontrou uma outra saída, uma outra alternativa através desse pacto com a OPAS, né, dentro da legislação brasileira. Né? Quem vai dizer isso é o Poder Judiciário. O Ministério Público, por exemplo, tem direito de fazer qualquer tipo de reivindicação. Né? A palavra final vai ser do Poder Judiciário. Né? O governo federal está muito seguro em relação a isso. O ministro Padilha tem reiterado isso várias vezes. E quem vai dar a última palavra final é o Poder Judiciário. Agora, a gente fazer aqui uma antecipação de julgamentos, né, entendendo que direitos trabalhistas não estão sendo respeitados sem que haja uma decisão judicial, é leviano, é incorreto e não dá para ser o ponto do nosso debate. O ponto do nosso debate é como é que nós vamos ter mais médicos para atender a população. O governo federal apresentou sua proposta e está assumindo uma conta que é muito grande, que é pagar o salário desses médicos, que sempre esteve a cargo dos municípios. E falar que o governo não está investindo em infraestrutura não é verdade também. Eu tenho percorrido o Paraná, obras de reforma, ampliação, construção de unidades de base de saúde, construção de UPAs, implantação de sistemas como o do SAMU, de urgência e emergência. O Brasil tem uma realidade de investimentos em infraestrutura também. Então, não é verdade que o país não investe em infraestrutura. Falando em investimentos, o deputado Ronaldo Caiado criticou um aumento no tempo de formação do médico. Agora, o país investe muito também na formação dos seus médicos. O senhor acha que não é razoável que eles também sirvam um tempo ao sistema público de saúde no Brasil? Eu queria ver como que o senhor vê essa questão na mudança no currículo de medicina. Não, servir, concordo plenamente. Não tem nenhuma posição contrária ao servir. Só que ele pode servir exatamente no seu período de 5º e 6º ano da faculdade, como é normal. Depois você faz a residência médica. É normal, sim. Agora, é absurdo você ter que impor a um jovem que fez uma faculdade de medicina, paga, toda com ônus da família, que pagou toda a sua mensalidade, que ele tenha também que fazer 2 anos em prol do governo. Aí, realmente, é uma imposição que não é justa. Não é? E também não é apenas ao médico, não é? Também as enfermeiras, agrônomos, veterinários, zootecnistas, advogados, todos eles que se beneficiam do estudo público deverão também dar a sua parcela. Mas o importante nesse debate não é isso. Olha, eu sou médico, eu exerço a profissão. Eu exerço a profissão, tá certo? Então, eu não sou médico e fui médico, eu sou médico. O que a gente faz na medicina é cada vez mais qualificar a medicina. É o Brasil ser referência, o Brasil ter os melhores condutas, protocolos, aplicar as melhores técnicas, dar maior rapidez de recuperação do paciente, voltar o paciente à sua atividade. Isso é a medicina. Quando a gente escuta, eu fico até um pouco deprimido, porque, de repente, a qualidade não passa a ser parâmetro. O respeito ao ser humano não passa a ser parâmetro. É a maquetagem de uma campanha eleitoral. Então, você não pode jogar por terra aquilo que nós construímos no Brasil. Nós já somos hoje uma referência de medicina no Brasil. Nós temos especialidades que são respeitadas mundialmente. Eu, há poucos dias, conversava com o professor Miguel Sruge. Esse homem é o homem mais respeitado na urologia mundial. Esse homem hoje tem uma das maiores estruturas dentro da USP de São Paulo, construído por mérito próprio dele, não é de governo de Estado, não, e nem de governo federal, não. Por mérito dele, ele tem uma estrutura lá hoje, onde ele dizia a mim, Caiado, veja bem, eu estou com mais de 1.200 casos diagnosticados. Mais de 200 deles com câncer. Provavelmente muitos deles eu não terei nem oportunidade de operá-los. Vão morrer antes. Eu estou dizendo isso para dizer a realidade. O cidadão, quando ele está lá no atendimento básico, saber se ele é hipertenso, saber se ele tem um exame de diabetes, se ele é diabético, até a própria enfermeira vendo a pressão dele, sabe que ele tem esses problemas. Agora, quando ele é diagnosticado, ele não é atendido. Certo? O fato que as pessoas podem levar para o lado irônico, mas uma senhora estava no pré-natal, 4º mês de gravidez, o médico, ao examiná-la, viu que o feto não estava na posição correta, pediu um ultrassom. Ela foi marcar no sistema SUS, que ele está dizendo que é uma maravilha.
marcaram para daí 8 meses. Ela estava com 4 de gravidez. Ela ia fazer ultrassom daí 8. Então, essa realidade é a realidade com que eu faço aqui em Brasília, que tem o maior per capita médicos por habitante do que o Rio de Janeiro. O sogro do meu motorista aqui de Brasília, fez um exame no Agarran, tá certo? Foi mandado embora para casa. Daí, um mês, o Agarran ligou para ele ir lá urgente, que o caso era grave. Ele já tinha morrido há mais de 20 dias. Então, o que eu estou dizendo é que o governo parou de investir na saúde. Então, é isso que eu preciso passar para o deputado, porque as ações em saúde hoje são 92 bilhões de reais. A previsão nossa é de arcar 150 bilhões de reais se o governo não tivesse derrubado os 10% que os municípios são obrigados a pôr 15%, e os estados, e eles sabem muito bem que foi prefeito, e os estados 12%. O que nós estamos pedindo para a saúde brasileira é que quando você tem uma carreira de estado, o médico vai ficar lá, ele é obrigado a ficar lá. Agora você vai dar poder da média de qualidade para pediatria, para cardiologia, para ortopedia, para o cidadão que está no interior. E outra coisa interessante seja dita. O projeto, só para concluir, o projeto Mais Médico, ele é rejeitado, sabe por quem? Ele é rejeitado pelas pequenas pessoas humildes que estão no interior. Não é verdade. Certo? Ele é muito bem contemplado por quem tem plano de saúde, por quem tem dinheiro. Agora o cidadão lá fala, eu vou ser atendido por quem não fala a minha língua. Eu queria, num dos exemplos que o deputado Caiado deu, dizer por que eu acredito que o programa Mais Médico vai ser um sucesso. Maus médicos. Ele deu um exemplo da questão, né, do estrangulamento que há hoje na rede hospitalar, quando você já tem casos que, né, praticamente está se perdendo o paciente. Por que chega nesse ponto, da gente ter uma rede hospitalar hoje tão estrangulada, né, carente de cirurgias, de procedimentos complexos, né? Por quê? Porque a área da prevenção, a área da atenção básica tem dificuldades, tem deficiências, que é pela ausência do médico. Eu vivo no interior, numa pequena cidade, né, eu vejo lá a população ficar semanas, meses em alguns municípios sem ter o atendimento médico, e quando vai ter o atendimento, aí sim, muitas vezes num hospital, até num hospital privado, né, aquele atendimento custa uma fortuna para ser resolvido, porque a pessoa passou meses sem ter o atendimento da atenção básica. Né, ele depende de um grande exame, depende de uma complexa cirurgia. Parece que há uma vontade no país que isso perpetue, porque isso comercialmente é muito vantajoso. É você ter uma população cada vez mais doente, né, cada vez sem a prevenção, sem a equipe do Saúde da Família tendo o médico atuando, né, sem ter lá na atenção básica, no posto de saúde, o atendimento. Parece que isso comercialmente é interessante, e aí não querem que o Brasil tenha médico no interior, não querem que o Brasil tenha médico nas pequenas cidades. Para a rede hospitalar, para a estrutura mais complexa de exame, de procedimentos, está sempre com muita gente doente para ser atendida. Eu não quero acreditar que seja isso. Isso é uma apelação. Mas parece que é isso, porque não dá para compreender, né, você não prover o médico para as pequenas coisas, para as questões mais simples. O deputado Caiado, ele falou bastante, eu ouvi, agora eu estou falando, ele não... Mas é um argumento. Não aceita que eu fale que o meu argumento é mais convincente. É muito confuso. Isso é argumentação deplorável. Talvez é porque o meu argumento é mais convincente que o dele, e aí ele não quer ouvir. Apelação, veja bem, apelação é tratar cubanos de forma preconceituosa. Não, eu quero Assim ninguém consegue ouvir. Quem está em casa não consegue entender quando você quer escravizar os médicos cubanos e transformá-los em cabos eleitorais na campanha de 2014. Eles estão aqui por livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Fazem isso no mundo inteiro há décadas. Por que o ministro da Justiça não aceita o asilo político deles? Se eles estão, por que eu não desafio, então, para vocês aceitarem o asilo político dele? Dê asilo político, se todos eles não vão ficar no Brasil e não vão voltar. Agora, só para dizer, dar um show nas pequenas que o Brasil não quer, que os médicos não querem tratar. Olha, Vossa Excelência é prefeito. Não é que não querem, não há médicos para tratar. Eu sou médico. Vossa Excelência precisava de saber mais. Se tem 700 cidades que não tem médico, não é que o médico não quer tratar, ele não está lá. Quando não quer discutir, ele não está lá. Quando não tem conhecimento de causa. Veja bem, discutir isso. Ao se pedir uma tomografia, ao se pedir uma ressonância magnética, eu falo ali para o câmera, para qualquer um funcionário que está aqui, em Brasília, eu desafio alguém aqui conseguir, na rede pública, uma ressonância magnética em menos de 6 meses. Desafio em dentro de 6 meses.
Porque essa é a grande realidade. Não adianta só pedir. Porque lá na base não está cuidando do paciente. Quando ele chega para esse momento, ele já está quase morrendo. Não tem nada disso. Não tem cuidado do paciente. Os diagnósticos são feitos. O diagnóstico é feito. Não tem como ter internação. Não tem como ter exame hoje no Brasil. Isso é plano de maquetagem. Isso não é saúde pública. Saúde pública você tem que ter condições de diagnosticar, encaminhar o paciente. Eu duvido que aqui em Brasília não tenha fila de mais de 10 mil pacientes em cada uma das áreas graves hoje da ortopedia, da cardiologia, da neurocirurgia. Para a gente encerrar, eu acho difícil que nenhum dos dois deputados deixe de concordar. Falta no Brasil saúde básica e também saúde mais sofisticada para toda a população que precisa. Estrutura. Para a gente encerrar. Nós gostaria de ouvir um de cada vez. O Brasil tem que investir mais. Não tem dúvida disso. Nós defendemos isso aqui, aprovamos aqui os royalties. O governo brasileiro, uma parte o governo brasileiro foi em Cuba, tá certo? E está trazendo esse trabalho forçado sem qualificação, que é mais grave. E quando tiver um erro grave, quem vai pagar por ele? Quando nós temos um erro médico... Qual país do mundo teve erros graves? Qual? Em qual país do mundo? Eles atendem em 60 países. Em qual país? Me conte um caso. Colega, me conte um caso. O problema todo é que ele não é da área, ele não conhece a área. Eu vi um relato do médico finlandês que atuou com cubanos no Haiti. O médico finlandês dizendo que o trabalho deles é maravilhoso. É calamidade pública. Haiti é calamidade pública. Eles são respeitados pelo mundo afora, atuam em mais de 60 países. Se você está em situação de calamidade pública... Não é verdade. Eles vêm para atuar só em saúde básica. Certo? O que nós precisamos... Na atenção básica é a prioridade. O que nós precisamos neste momento... Numa cidade de 5 mil habitantes, não tem atenção hospitalar. Você quer comparar o Brasil com o Haiti? Só tem um posto de saúde. Você quer comparar o Brasil com o Haiti? Estou dando um depoimento de um médico Brasil com a Somália? Não, eu quero que você compare o Brasil, quero que você compare a política brasileira com a política de saúde americana, a europeia. Isso é que eu quero. O programa Mais Médicos aconteceu na Inglaterra, aconteceu no Canadá. Aonde? No Canadá e na Inglaterra, 30% dos médicos que atuam no país são estrangeiros. Por que só no Brasil o médico estrangeiro não pode atuar? Mas deixa eu explicar para a população, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos fazer um minuto para cada um, nós estamos terminando. Deputado Caiado, um minuto para terminar. Não, mas veja bem, sabe por quê? No Canadá e na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos, você para fazer uma prova, para ser aceito como médico nesses dois países que ele citou, olha, eu sou especialista. Nós temos dificuldade de sermos aprovados na nossa especialidade de ortopedia. Tamanha dificuldade da prova para que você seja reconhecido nos Estados Unidos e no Canadá. Deputado Zeca Dirceu, 10 segundos. A gente está terminando. São os melhores médicos do mundo que disputam os Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, França. São os melhores. A prova é dificílima. Agora, no Brasil, não. Eu queria nosso tempo acabou. Nosso tempo acabou. Deputado Ronaldo Caiado, 10 segundos para o deputado... medicina do mundo... para que seja aqui no Brasil. Deputado Ronaldo Caiado, deputado Zeca Dirceu precisa terminar. O tempo e a história vai provar que o deputado Caiado sai errado, porque o programa vai ser um sucesso. E o tempo do Brasil em Debate terminou. Hoje nós discutimos o programa Mais Médicos com os deputados Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, e Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Eu espero você nos nossos próximos programas. Obrigada e até lá.